Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar do JavaScript na lógica de programação e algoritmos. O que é o JavaScript? É uma linguagem de programação que roda nos navegadores, né? Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer. Podemos trabalhar com as tags HTML de uma página web com o JavaScript, né? Ele complementa o HTML, ele faz o processamento de informações dentro do navegador, ou seja, no cliente, no computador da pessoa que acessa o site. O JavaScript também ele pode manipular as informações que estão dentro das páginas web. Ele é um complemento aí ao CSS e ao HTML para criar páginas mais dinâmicas, mais interessantes. É uma linguagem de programação que é utilizada dentro dos navegadores. Bom, como a gente começa no JavaScript? Primeiro a gente precisa de um ambiente de desenvolvimento, a gente precisa usar uma ferramenta que é capaz de ajudar a gente a digitar os códigos, né? Pode ser qualquer editor de texto, tá, gente? Um bloco de notas, por exemplo, Notepad++, mas o mais usado atualmente é o Visual Studio Code, né? E o navegador, ele faz a interpretação, né, desse código linha por linha. Você tem lá um arquivo index.html, né? Conforme eu tenho aqui o arquivo index.html. E ele vai descer linha por linha, né? Linha 1, depois ele vai entender a linha 2, ele vai entender a linha 3, vai entender a linha 4. E o computador, eu costumo dizer que o computador ele não é inteligente, ele é obediente. Você dá as ordens para ele, né? Você cria as instruções para que ele execute. Então ele vai fazer exatamente o que você pedir, linha a linha, dentro, né? O JavaScript ele funciona dentro da tag script. Então, para você executar um código diretamente numa página HTML, você vai precisar aí de uma tag, né? Uma tag script. E conforme aí o HTML prega, né? A tag script ela abre e depois ela fecha com essa tag com a barra, né? Então, dentro desse local nós temos aí o espaço para digitar os nossos códigos em JavaScript. Vamos falar um pouquinho de variável. Variáveis são espaços reservados em memória RAM para armazenar valores, né? Aqui à nossa direita vemos uma memória RAM, né? Um chip de memória RAM. Dentro dela que ficam armazenadas as informações que estamos trabalhando ali no momento, né? Porque a memória RAM é uma memória volátil. Então, quando o computador é desligado, ela é apagada. E nela todos os arquivos, os itens que a gente está trabalhando, o Visual Code, tudo é carregado dentro dela. Eu trouxe uma tabelinha aqui do lado, né, para ilustrar a nossa memória RAM de uma maneira aí mais interessante, de uma maneira mais tangível. Não é 100% assim que funciona, mas você consegue ver que quando a gente cria uma variável, ele cria um espaço dentro da memória, né? Esses espacinhos aqui, na quais nós vamos colocar aí alguns valores, como por exemplo, eu coloquei aqui nesse espaço de memória o valor true, e aí eu tenho aqui o valor 10 nesse espaço de memória. Nesse espaço de memória eu tenho o valor 252. Nesse espaço de memória eu tenho o texto fer, né? E aí eu tenho nesse outro espaço o valor decimal 7,5, certo? Então, nós criamos variáveis para armazenar os valores na memória RAM, para que a gente possa utilizar esses valores e trabalhar com eles conforme o nosso algoritmo, aí, conforme a nossa programação. Declaração de variáveis, né? No JavaScript aí temos algumas palavras reservadas, né? Que são palavras próprias aí para a gente trabalhar. Var e let são dois exemplos aí de declaração de variáveis. A palavra var, ela declara uma variável globalmente, né, no seu script todo. E a palavra let, ela declara a variável apenas ali no contexto que você está trabalhando, dentro de um escopo específico, né, uma chave, uma tag específica, ou algo do tipo, um laço, uma estrutura de decisão, que nós vamos ver aí mais para frente. É importante a gente entender que toda variável ela tem um nome, né? A gente cria um nome na variável para que ela seja fácil de ser acessada. Esse nome vai representar o nosso endereço em memória.
Para a gente não ter que decorar códigos hexadecimais, né? Nós utilizamos os nomes das variáveis. E a variável ela não pode conter no nome nenhum tipo de caractere especial, né? Acento, cedilha ou começar com um número, né? A gente não pode começar com um número, a gente tem que sempre começar com uma letra. Aí fica a seu critério, começar com a letra maiúscula, a letra minúscula, escrever ela toda maiúscula, dependendo da convenção que você utiliza, né? Cada linguagem de programação aí tem uma norma aí, uma convenção que é responsável pela criação da nome das variáveis, certo? E aí você dá um nome para sua variável de acordo com o seu contexto, né? Você tem que dar um nome que faça sentido, seja um nome que você vai entender o que essa variável está fazendo. No nosso exemplo aqui, ó, eu tenho var nome, por quê? Porque eu vou acrescentar dentro dessa variável o nome, né? Var idade, eu estou criando uma variável chamada idade para que ela receba uma idade. E aí, nota também, né? Eu tenho aqui a var nota, que ela vai receber uma nota. Mais abaixo eu tenho a palavra reservada let, né? Que ela vai declarar aí uma variável chamada sobrenome. E aí então eu vou colocar dentro dela um sobrenome, para que eu possa acessar com mais facilidade. E aí assim, conforme o exemplo, né, temos aqui let peso e let ativo. Nós vamos utilizar aqui nesse vídeo a declaração do var, porque ela é mais simples, né? Ela é mais fácil de lembrar, tá bom? É mais uma questão didática. Vocês criam aí, podem usar o let, dependendo do desenvolvimento aí das suas habilidades, ou podem usar o var. Nós vamos utilizar aqui nesse vídeo a palavra var, para mais uma questão de simbolizar, né, que é uma variável, ok? E aí toda variável ela tem um conteúdo, né? Ela tem alguma coisa que vai dentro dela, conforme no slide anterior. Nós temos aqui os valores dentro das variáveis, né? No espaço em memória nosso. E aí a gente cria sempre os nomes de acordo com o conteúdo que vai ser colocado ali, que você está escrevendo o seu script. Tipos de dados, né? Hoje em dia existem muitos tipos de dados, né? Mas os tipos aí, os 4 tipos iniciais, né? Que a gente aprende aí logo no começo, são os tipos aí inteiros, né? Os números inteiros. São os números decimais, que são números com vírgula, né? Vírgulas aí, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Temos também a variável do tipo, o tipo de dado texto, né? Que a gente também chama de string. Os tipos booleanos, né, que só tem 2 possibilidades, né? O tipo booleano ou é verdadeiro ou é falso, né? True ou false. E temos também o operador de atribuição, que é o sinal de igual. É ele que informa que nós vamos atribuir para uma variável um tipo de dado, né? Por exemplo, na variável texto, que temos aqui, nós estamos atribuindo dentro dela o nome Fernando Graciano, né? Por que isso é um texto? Porque está entre aspas duplas, gente. Ó, e as aspas elas simbolizam um texto. E aí esse texto pode conter qualquer coisa. Como, por exemplo, eu estou atribuindo outro texto na variável exemplo. E esse texto tem a string, né, 15. Temos também aqui uma variável inteiros, né? Ela chama inteiros e ela está recebendo um número 15. Pessoal, mas esses dois não são iguais? Não são, pessoal, são diferentes, certo? Por quê? Quando você coloca entre aspas, esse valor passa a ser texto. Aí você trabalha ele como texto. Você não consegue fazer conta com esse texto, apenas juntar ele com outro texto. Agora, quando você trabalha com um número inteiro ou um número decimal, você consegue fazer contas, como por exemplo somar, subtrair, multiplicação, dividir, etc. Então tomem cuidado aí, ó, com essa armadilha, tá, gente? Essa pegadinha. Aí aqui você tem um texto por causa das aspas duplas e aqui você tem um número, inteiro, né? Porque 15 é dos conjunto dos números naturais.
Temos aqui também um exemplo de variável chamada decimais, né? Eu dei o nome decimais para essa variável, mas é mais para uma questão aí de organização aí. Eu coloquei o valor 1.9. Professor, mas não é vírgula, né? Não, a gente trabalha com ponto porque é o sistema de unidade, é o sistema de medida internacional que é utilizado, né, no padrão americano, no qual o ponto é o separador de casas decimais. E por fim, né, temos aqui um exemplo de variável booleana, né, chamado booleanos, eu dei esse nome, e ela está recebendo, né, sendo atribuído a ela por causa do sinal de igual, aliás, todas aqui estão sendo atribuindo informações, né, verdadeiro, que é true. Poderia ser false também, false, por quê? Porque a variável booleana só aceita essas duas opções, né, ou true ou false, que é verdadeiro ou falso. Vamos falar um pouco agora de operadores aritméticos, né, para fazer contas. Então, nós temos aí 5 opções aí básicas, né, que é o sinal de mais faz adição, o sinal de menos a subtração, o asterisco ele faz multiplicação, a barra ela vai fazer uma divisão e a porcentagem ela gera para a gente o resto da divisão. Então, como o próprio nome diz, né, eu criei aqui a variável soma, eu atribuí para ela uma soma, que seria 10 mais 5. Então, a variável soma ela equivale a 25. A variável subtração, né, eu fiz aqui 10 menos 15, então ela está valendo menos 5. Né? Lembrando que aqui a ordem dos fatores é igual na matemática. Né? Então, se eu tenho 10, eu tiro 15, eu vou ficar devendo 5. A variável multiplicação, né, ela também está recebendo aqui o resultado de uma operação aritmética. 10 vezes 15 eu tenho 150, né? Então, tenho 150 aqui dentro da variável multiplicação. Divisão, eu tenho 15 dividido por 3, então eu tenho 5, né? O resultado, o conteúdo da variável divisão, ele é 5. Por quê? Porque é o número que divide 15 por 3, né? O número que é o resultado da divisão, 15 por 3. E eu tenho uma variável aqui chamada resto da divisão, que agora é a mesma conta de divisão, porém o símbolo de porcentagem indica que vai ser o resto da divisão. Então, se eu tenho 15, eu divido por 3, o resultado é 5, porém eu tenho o resto 0, não sobra nada na divisão. Se a gente fazer lá aquela continha de dividir, que a gente aprende na terceira série, no terceiro ano, você vê lá que sobra o resto 0, né, que é divisão completa, divisão de número, ela dá um número inteiro, um número sem quebrado. Então, esse operador porcentagem, ele me retorna o resto da divisão. Concatenação de texto, pessoal. Eu uso a concatenação, eu dou esse nome para a junção de dois textos, né? E aí eu uso o operador mais para fazer a concatenação dos textos. Como funciona o operador mais? Ele simplesmente pega duas variáveis, né? Ó, a variável nome e a variável sobrenome, e junta uma variável nome completo, ó, através do nome mais sobrenome. E o que acontece aqui? Eu estou juntando exatamente esse ponto até esse, mais esse ponto até esse. Então, a nova variável que eu criei, a nome completo, ela vai se tornar tudo junto, né? O O aqui não vai ter nenhum espaço. E como que eu posso resolver esse problema? Eu acrescento aqui uma aspas e um espaço em branco. Aí eu consigo ter aí o espacinho na variável nome completo para ficar certinho aí um nome, né? Aqui o resultado vai ser Fernando espaço Graciano. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é que a gente pode concatenar um texto com um número inteiro, né? Porém, dois textos, né? Por mais que sejam números, eles serão identificados como textos. Como, por exemplo, aqui eu tenho uma idade, recebe 25. E aí eu faço uma frase nova, eu consigo formar uma nova palavra, né?
E aí eu tenho o nome completo, mais, né, aspas, para indicar que eu estou abrindo um texto. Eu dei um espaço aqui, gente, ó, para ficar um espacinho. Idade, 2 pontos, né, para ficar no meu texto novo aí, a idade, ó. Então eu coloquei lá, no caso, a variável Fernando Graciano aqui, ó, o nome completo, ela equivale a Fernando Graciano, mais um espaço em branco, idade, 2 pontos, 25 grudado, porque eu não dei o espaço aqui, ó. Então ele juntou aí essas 3 informações. Aí, como eu falei anteriormente, né, cuidado, pessoal, isso aqui não dá 25, isso aqui dá 10, 15. Não caio nessa armadilha, certo? Porque vocês estão juntando 2 textos. Qualquer caractere pode ser um texto. E aí ele não faz conta, ele junta, né, ele concatena, beleza? Nós temos aqui agora os operadores lógicos, né, que vão fazer aí operações lógicas para a gente. Operações lógicas, elas só retornam 2 valores, verdadeiro ou falso, né, ou é ou não é. Como que eu tenho, quais as opções que eu tenho aqui disponível? Eu tenho aqui o sinal de maior, né, que significa maior que, o sinal de menor, menor que. Duas vezes igual, eu tenho uma comparação. Ó, reparem aqui do lado, na linha 6 do nosso código, que aqui eu tenho atribuição, né? Eu estou atribuindo um valor, estou colocando um valor lá. E aqui eu tenho uma comparação, tá, pessoal? Prestem bem atenção aqui. Tem muita diferença. Quando eu quero saber se uma variável ou um número é igual a outro, né? Eu uso 2 iguais. Agora, se eu quero saber se é diferente, eu uso uma exclamação e um igual. E aí eu tenho aí a teste lógico aí de diferença, né? Se é diferente uma coisa da outra. Aí eu tenho também aí o maior igual, né? E o menor igual, que eu também posso seguir aqui conforme nosso exemplo, ó. Então, a variável maior, ela vai receber 10. É maior que 12? Não, 10 não é maior que 12, então ela recebe false. Ela vai entrar aqui dentro dela, false. A variável menor, ela vai receber 10. É menor que 12? Sim, 10 é menor que 12, então ela recebe true. Essa variável menor vai se tornar uma variável booleana. Aí eu tenho uma verificação de igualdade, né? Então a variável igual recebe a operação lógica aqui. 10 é igual a 12? Não, não é igual. Se não é igual, é falso. É uma afirmação falsa. False. Eu tenho aqui a variável diferente, né? Que eu criei o nome dela. Variável diferente. Recebe 10 diferente de 12? Sim. 10 é diferente de 12. Eles não são iguais. Então, é true. Eu tenho um resultado aqui verdadeiro. Resultado true. Variável maior ou igual. 10 é maior ou igual a 12? Não. Então, eu recebo aqui, eu atribuo o valor false para essa variável maior ou igual. E, mais um exemplo aqui, menor ou igual. A variável menor ou igual, ela vai receber o resultado dessa operação lógica, né? 10 é menor ou igual a 12? Menor ou igual a 12? É menor. Então, ele recebe true. Pessoal, isso é muito importante para que a gente... Opa! Deixa eu anotar certinho aqui. True. Isso é muito importante porque nós vamos utilizar muito os testes lógicos mais para frente aí. Temos uma opção aí, pessoal, no JavaScript de comentários, né? Os comentários no código. O que são os comentários? Eles são textos colocados diretamente no nosso código que eles são ignorados pelo processamento, né? O navegador ignora esses textos. Esses textos eles servem apenas como documentação. Você pode fazer uma anotação ali, colocar o que essa variável significa, né? Conforme aqui no exemplo, ó, eles servem como documentação.
E isso inutiliza os códigos também. Caso você queira aí, tem um bloco de código que você não vai usar, mas você não quer apagar, você pode utilizar um comentário, né? Você pode tanto escrever o que aquela linha faz, ou você pode comentar um bloco todo, né? Com esses operadores. Barra asterisco, aí você tem que fechar asterisco barra. E aí todo o conteúdo que está aqui dentro, essas 3 linhas, elas passam a ser inúteis para o navegador. O navegador não vai processar essas informações. Mas você consegue ler aí as informações que você deixou ali. Você pode escrever anotações, você pode colocar ali informações sobre a sua variável, sobre como você está programando aquilo, por que você fez aquilo, a data e hora. E aí tem uma diversidade de utilidades aí. Você pode fazer aí muitas coisas com comentários, né? E para comentar uma linha só, você usa o barra barra, né? O barra barra ele vai comentar toda essa linha 3 aqui, ó. Então, e o texto fica verdinho no Visual Code e você não utiliza aí, né? Como o navegador não utiliza aí como processamento. Vamos falar um pouquinho agora de estrutura de decisão, né? O if. If em inglês significa se. Ou seja, se teste lógico 10 for menor que 12, faça, né? Execute alguma coisa, algum código. Você pode usar o if, né, para tomar decisões de acordo com uma determinada situação, né? E você vê ali na programação, no algoritmo que você está fazendo, o que você pretende comparar, né? Qual decisão você pretende tomar. Então, conforme aqui no exemplo, ó, eu tenho aqui if, né, 10 menor que 12, né? 10 é menor que 12, é verdadeiro. Então, eu vou executar todo esse bloco de código que está aqui dentro, né? Eu posso fazer aí um algoritmo aqui dentro que executa somente quando 10 for menor que 12. O resultado do teste, né, tem que ser verdadeiro ou falso, né? Como eu fiz aqui, ó, esse teste deu verdadeiro, então ele vai ser executado. E no if também eu posso usar variáveis, né? Eu posso não só usar os operadores lógicos aí, como também variáveis booleanas. E aí eu não preciso comparar a variável booleana, porque ou ela é true ou ela é false. Outro exemplo, ó, eu declarei aqui uma variável idade, e aí eu coloquei 17. E aqui ele fala o seguinte: idade, que vale 17, idade vale 17, é maior que 18? False, né? É uma operação que deu false. Então eu não executo essa parte do código, ó. Vejam só. E como o meu teste lógico deu negativo, deu false, eu não executo aqui dentro. Ou seja, ele pula daqui para cá, direto. E aí o meu código continua. Aqui não. Aqui como eu dei, aqui no exemplo de cima, eu fiz verdadeiro. Então ele vai entrar aqui nessa próxima linha dentro do bloco de código. Que aí eu posso ir desenvolvendo a lógica aí que eu precisar. If else, né? If else aí é uma opção para quando eu tenho o valor negativo eu executar. Se a verificação for false, né, o bloco de códigos else é executado. Então, conforme eu falei no exemplo passado, né, eu tenho aqui a variável idade recebendo 17. Então, 17, né, é maior que 18? False. Então, essa operação dá false. Eu não vou executar aqui. Eu vou executar todo o código que vem direto para cá. Ou eu executo aqui, ou eu executo aqui. Eu não consigo executar os dois. Então, ele vai, de acordo com o resultado aqui, ele vai direcionar o código para o lugar certo. Com isso, eu posso fazer aí uma infinidade de verificações. Aí, a pessoa é maior que 18 anos, ela pode dirigir. Então, eu coloco os códigos aqui para ela tirar a carta, para ela fazer a aula de motorista, para ela fazer o exame do Detran e tudo mais. E se aqui ela não pode dirigir, eu já barro ela. Eu posso aplicar uma multa se ela estiver dirigindo, né? Executar um código. Nesse exemplo aí didático, tá, gente? Só para a gente revisar aí os conceitos. Então eu tenho aqui desse lado, no lado esquerdo, né? Do nosso slide. Se
10 for maior que 12, faça esse bloco. Mas 10 não é maior que 12, é false. Então, se eu tenho um resultado falso aqui, eu vou cair no senão, que é o else. Ou seja, se 10 maior que 12, faça. Não é maior que 12, é false. Então, eu não executo aqui. Se não, eu venho para o else e executo aqui. É esse bloco de código que será executado. E aí, uma terceira variação, né, no nosso if-else é que ela tem mais um if após o else, né? Então eu posso ir verificando informações na mesma estrutura, sem quebrar o meu código, né? Executando sempre um bloco apenas. Verifica mais condições na mesma estrutura. Como que eu procedo aqui? É o mesmo esquema. Se 10 for maior que 12, faça. 10 não é maior que 12, é false. Então eu não vou executar esse bloco de código. Eu pulo diretamente para o senão, né? Só que nesse senão eu tenho um outro se, eu tenho um outro teste, ó. E aí, 10 é igual a 12? Também não, porque 10 não é igual a 12. Então eu falso, eu não executo esse bloco, e aí eu volto, meu algoritmo sai daqui e vem para cá. E aí eu não tenho mais uma continuação. Então, ou seja, se ele não for maior que 12 e ele não for igual, ele vai executar esse bloco aqui, que nada mais é que se ele não é maior e também não é igual, ele é menor. E aí vem a lógica, né? No nosso exemplo aqui à direita temos variável idade recebendo 17. Então ele faz aqui o primeiro teste, né? 17 é maior ou igual a 18? False. Não é maior e nem igual a 18. Então eu não posso executar este código. Eu passo para o else. E aí ele vê else e ele encontra um outro if. Então a gente faz uma outra verificação. Idade, que é o valor de 17, é maior ou igual a 16? Verdadeiro. É maior ou igual. E o que acontece aqui? Eu executo esse código. E esse código aqui tem um comentário, né? Não pode dirigir, mas pode votar. Então, eu vou fazer esse código e essa parte não é executada. Daqui, depois que eu executo o código, ele já vem para a linha 17. Ele não executa. A vantagem de utilizar o if encadeado, né, dessa forma, é que você sempre vai escolher uma única opção. Só vai ter essa opção exclusiva. Você, das três possibilidades possíveis, você executa a segunda, nesse caso. E aí eu tenho também nossos operadores e ou, né? No inglês fica and e or. Vocês vão ver por aí na internet. Dentro da decisão, podemos ter mais de um teste utilizando e ou. Representações de e, né? Coloquei aqui entre parênteses and em inglês. É dois e comerciais. Então é e comerciais. Ou eu posso utilizar aqui também, ó, a representação do ou é or, que são dois pipes, né? Duas barras. Essa barra fica localizada do lado do Z, gente, ó. No seu teclado aí, na tecla Z, do lado você tem aí a barra e a outra barra invertida, né? Você aperta o Shift e usa aí o pipe duas vezes, certo? Voltando aqui para o nosso exemplo, né? Eu já melhorei aquele código. Eu tenho dois ifs diferentes agora, né? Os dois ifs serão utilizados aqui, ó. Eles dois serão executados. Idade recebendo 17, eu faço aqui a verificação. A idade, que é 17, ela é maior ou igual a 16? Verdadeiro. E, né? E idade 17 é menor que 18? Verdadeiro também, que é menor, a idade é menor. Se todas as minhas condições e, né, são verdadeiras, eu executo esse código. Se uma delas não for verdadeira, essa, por exemplo, essa for falsa, o meu if não é executado, ele já pula fora. Se tivesse um else aqui, cairia no else, né? No caso não tem, o nosso script continua. E aí ele valida aqui
ele vai para a próxima linha. Outro exemplo, né? Idade igual a 60, recebe 60, perdão. Eu estou atribuindo o número 60 para a variável idade. Então, a pessoa aí tem 60 anos, ele vai fazer a verificação. Se idade, que é 60 agora, for menor que 18, ou idade for maior que ou igual a 60, ele executa esse bloco de código. A diferença do e para o ou é que o ou, conforme a tabela verdade da matemática discreta, o ou ele aceita ou uma opção verdadeira ou a outra, As duas opções também rodam, que é no caso desse exemplo. Nesse exemplo aqui nós temos idade é menor que 18, false. Porém, essa outra opção, o ou, garante que a idade maior ou igual a 60 é verdadeira. Isso quer dizer que ou é um ou é outro. E eu posso ter mais ous aqui, Eu posso ir verificando aqui a idade de outras formas, escrevendo, continuando. Não apenas duas verificações, mas 3, 4, quantas você achar necessário. Então, o ou é um verdadeiro e o AND são todos verdadeiros, tá? Lembrem disso, certo? Estrutura de repetição, Quando a gente precisa repetir um código, repetir uma tarefa várias vezes, a gente pode utilizar aí uma estrutura de repetição. São estruturas que repetem o mesmo código várias vezes, de acordo com a quantidade necessária. Então você pensa lá, eu preciso contar de 1 até 10. Então eu posso repetir a contagem 10 vezes usando um laço de repetição, uma estrutura de repetição. O que a estrutura de repetição necessita ter, para ela funcionar? Ela tem que ter uma condição de parada, ela tem que ter uma variável de controle e ela tem que ter um incremento nessa variável. Como por exemplo aqui no nosso script, eu tenho aqui uma variável de controle recebendo 0, então eu vou partir do 0. E aí esse é o while, O meu while, a condição dele while significa enquanto o controle for menor que 10, que é na primeira rodada aqui, o controle é 0. Ele vai executar este bloco de código. E aí o que acontece aqui? Ele vai criar uma variável soma e vai somar 10 mais 20 e vai colocar aqui dentro da variável soma. E aí o nosso incremento aqui, Nós temos aqui o controle, a nossa variável de controle. Temos aqui a nossa condição de parada, Essa condição aqui que define a hora que o nosso loop vai acabar. E eu tenho nosso incremento, que é onde eu tenho que ir incrementando até a condição de parada. Que no caso eu atribuí para a variável controle ela mesma mais 1. Então, cada vez que você passar por essa linha, o controle ele vai receber mais 1. Então, ficaria 0, 1, 2, 3, 4, até alcançar o valor 10. Porque aí, controle valendo 10, essa opção passa a ser falso, Aqui passa a ser falso, e aí o while ele não entra aqui, ele já cai fora do nosso laço de repetição. Ele simplesmente pula, Ele simplesmente encerra a nossa repetição. Como eu estava falando, o while, eu já dei uma breve explicação, é uma estrutura de repetição que roda enquanto a condição for verdadeira. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar todo esse bloco de código. E aí eu tenho meu incremento, eu tenho aqui os meus códigos que vão ser repetidos, Eu coloquei esse exemplo, mas eu posso pôr outros. E eu tenho aqui a minha variável que controla esse loop, tá bom? É ela que faz aí o loop acontecer. Enquanto a variável controle for menor que 10, executa o bloco de códigos. Eu tenho uma derivação do while, um terceiro laço de repetição, que chama do while, É uma estrutura de repetição que roda o bloco de códigos antes da primeira verificação. O que o do significa? Do em inglês é o verbo fazer, O verbo faça.
Então ele diz aqui, faça esse bloco de código enquanto controle for menor que 10. O do while sempre vai executar uma vez, no mínimo o código. Por quê? Porque ele precisa executar primeiro, de cima para baixo, e aí ele vai fazer a primeira verificação. Então, sempre, obrigatoriamente, você vai executar uma vez. É a única diferença que o do while tem para o while, né? Então, às vezes você precisa aí de um código que vai executar uma vez. E aí depois verifique. Ele verifica no final, né, no fim do processamento. Então toda vez que ele verifica, ele faz o script, verifica, testa. E aí se a condição ainda for verdadeira, ele volta aqui para cima e executa de novo, tá bom? Ele vai linha por linha até o incremento alcançar a condição. A hora que o incremento chega na condição, a condição vai mudar, ele sai fora do laço, né? Ele passa a sair daqui para cá. E aí o nosso script continua. Um terceiro laço de repetição, né? For. É um laço muito usado, né? É um laço aí controlado sempre na primeira linha, né? Ele já define ali os parâmetros. A estrutura de repetição que define os parâmetros na primeira linha. Essa é a única diferença, né? É a mais utilizada, a mais conhecida. E aí, a sintaxe dela funciona da seguinte forma, né? Para a variável i, começando em 0, né? Que é essa parte aqui, i recebe 0. Enquanto, né, i, que é a condição, for menor que 10, essa parte aqui, for verdadeira, ele incrementa i de 1 em 1, que é esse mais aqui, é um operador de soma. O mais ele sempre vai indicar soma de 1 em 1, ele vai acrescentando 1. O for ele é mais simples, né? Porque você não precisa criar a variável de incremento. A variável já é criada naturalmente dentro dele, né? Aqui, ó, nós utilizamos aqui ela criada dentro do contexto. Esse i, ele só vai funcionar aqui dentro, ó. O i, ele só é reconhecido dentro do bloco do for. E aí, o que eu estou fazendo de repetido aqui? Eu estou sempre somando soma, recebe soma mais 1. Ou seja, se soma começa em 0 e ele acaba em 10, né? O i tem que chegar a 10. Ele vai sempre fazer 1, e aí depois ele vai somar 0 mais 1, 1. E ele vai voltar aqui para cima, vai verificar a nossa condição, né? Vai ver lá i menor que 10. E é 1 menor que 10. Então ele pega 1 e soma com 2, porque ele incrementou o i aqui. E aí então ficaria 3. Depois ele incrementa 3 com 2, 5. E aí sucessivamente até o i ser 10, né? Porque aqui no caso a gente está falando da variável soma, o nosso teste de mesa. E aqui na variável i, que ela vai ser sempre 0, 1, 2, 3, porque ela está incrementando de 1 em 1, por causa do nosso mais aqui. Um alerta, pessoal, cuidado com o loop infinito, né? O loop infinito aí, a repetição infinita, você vai entrar e nunca mais vai sair, literalmente, né? Você vai ficar rodando e o seu navegador vai travar, não vai aparecer nada. Então, ó, por quê? Porque essa condição que eu coloquei aqui dentro, ela não é alterável, ela simplesmente está fixa. Então ele sempre vai rodar aqui, sempre. E aí o navegador não vai funcionar, ele vai travar, e a variável soma vai ser sempre sendo somada e nunca vai sair. O seu código vai ficar preso aqui dentro, né? Ele vai ficar num loop ali. No for também, né? A gente coloca uma condição aqui de igualdade entre i, então i sempre vai ser igual a i, né? Isso aqui é um perigo, né? Você tem que tomar muito cuidado. I é igual a i, ou seja, se o i for 1, 1 é igual a 1, verdadeiro. O 2 é igual, aí incrementa, o 2 é igual a 2, verdadeiro. E aí sucessivamente, ele vai ficar perguntando, 3 é igual a 3, 4 é igual a 4, sempre vai ser verdadeiro. E aí você nunca sai de dentro, você fica preso aqui, num loop. Você vai ficar ali e o seu navegador vai travar. Isso pode causar o travamento do navegador, né?
E a condição de parada precisa ser bem definida. Pessoal, quando vocês forem fazer uma condição de parada, né, vocês têm que prestar atenção para não entrar no loop infinito. Quando dá um tipo de problema, você checa a condição. Espera aí, deixa eu ver se eu fiz a condição certa, para não acontecer esse tipo de problema. Pessoal, qualquer dúvida, pode colocar aqui no comentário que eu vou ajudar vocês.